Olá, queridos alunos do Trilhante, bem-vindos de volta. Nós vamos continuar falando sobre jornada, analisando o artigo 58, agora o parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Esse parágrafo, gente, ele é de suma relevância, ele é muito importante para as provas. A tendência dele cair é muito grande. Por quê? Porque aqui a gente precisa entender duas coisinhas. A primeira é o que a gente leva em conta, o que acaba sendo englobado no que se entende de jornada. Jornada, na verdade, não é só o tempo que efetivamente se trabalha. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou utilizar um exemplinho para vocês entenderem. Imaginemos que eu sou uma vendedora de roupas. E eu começo a minha jornada de trabalho às 9 horas e termino às 7 da noite, ok? Vamos pensar que em um belo dia o movimento tá muito difícil, tá escasso, e eu entro às 9 da manhã, mas só aparece um cliente às 5 horas da tarde. Isso significa que eu só comecei a trabalhar às 5 horas da tarde? Não. Significa que eu efetivamente só atendi um cliente às 5 horas da tarde, mas desde as 9 horas da manhã eu estava disponível para exercer a minha função, eu estava disponível ao meu empregador. Isso significa que a jornada ela é englobada, ela é formada por tempo efetivamente trabalhado, mais tempo à disposição. E por que isso é importante? Porque esse entendimento doutrinário ele está sendo flexibilizado. E em virtude dessa flexibilização, ocorreu a queda das horas em itinere. E é sobre isso que esse parágrafo se trata. Mas o que são as horas em itinere? Em casos em que o trabalhador morasse em algum lugar isolado ou que não tivesse um transporte público efetivo ou que não tivesse transporte público na hora que ele tem que ir para o seu trabalho, e cumulado com esse fator, o empregador fornecesse um transporte para esse trabalhador chegar ao seu trabalho, entendia-se que esse tempo seria tempo à disposição do seu empregador. Então, isso englobaria a jornada de trabalho. Consequentemente, haveria possibilidade de horas extras se essa jornada estendesse a mais de 8 horas. Contudo, o parágrafo 2º suprimiu as horas em itinere. Por quê? Porque ele fala que o tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho não é considerado jornada de trabalho. Não foi só nesse parágrafo que houve uma flexibilização do tempo à disposição. O artigo 4º da CLT, que traz a definição do serviço efetivo e o período à disposição, no seu parágrafo 2º também traz algumas exceções ao conceito de tempo à disposição. Ele fala o seguinte: por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º, artigo 58, que nós já analisamos anteriormente, quando o empregado, por escolha própria, busca proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, dentre outras. O que a gente tem que entender desse parágrafo aqui 2º? Que mesmo se o trabalhador esteja nas dependências do seu serviço, existem alguns casos que não vai ser tempo à disposição e não vai englobar a jornada. O importante da gente entender aqui é que o rol que vai vir na sequência, que eu vou trazer no próximo slide, ele não é taxativo, ou seja, não são só essas atividades que podem ser excluídas. Podem existir outras atividades a serem excluídas. E mesmo essas atividades que estão no rol, elas só serão excluídas se o empregado buscar proteção ou buscar exercer essas atividades dentro do seu trabalho por opção própria. Quer ver um exemplo? Aqui no rol que é trazido, no parágrafo 2º, tem um tema aqui que eu gostaria de comentar, que é o estudo.
Se porventura o meu empregador estipular que em face de alguma atividade que eu vou exercer no dia seguinte, eu preciso estudar um caso, estudar alguma matéria específica para o meu trabalho, isso vai ser tempo à disposição se eu exercer dentro da minha empresa. Agora, se eu estou fazendo um curso profissionalizante que não tem nada a ver com as demandas do meu trabalho e exercer esse estudo dentro das dependências do empregado por vontade própria, isso não será tempo à disposição. Entenderam? Então, depois dá uma lidinha nesse rol aqui exemplificativo, mas tenham em mente das questões que podem vir tentar confundir vocês nos exercícios, que o mais importante que vocês têm que levar em consideração é quem está demandando essa atividade. Se é o empregado por vontade própria ou se é o empregador, ok? Continuando, outro terminho que eu gostaria de comentar, que está também no parágrafo 2º, é a questão da efetiva ocupação do posto de trabalho. Por quê? Porque a reforma, se você interpretar literalmente esse texto da reforma, entende-se que até o momento que o trabalhador está para exercer o seu posto de trabalho, ou seja, até o momento que ele entrou no seu posto de trabalho, tudo que vem antes não vai ser incorporado à jornada. Ah, mas Camila, o que significa? Significa o seguinte, que a súmula 429 do TST, ela entra em conflito com esse texto normativo. Por quê? Porque a súmula fala o seguinte, que o deslocamento dentro da empresa é computado se exceder 10 minutos diários. Por que isso é importante? Vamos pensar no exemplo da Globo, dos locais de gravação da Globo. A gente sabe que o Projac é muito grande e que, às vezes, a gente vê até na televisão que alguns atores ou apresentadores andam de carrinho de golfe para chegar no seu local de trabalho. Desde a portaria até o prédio onde eles vão gravar, existe um deslocamento que pode exceder 10 minutos. Antigamente, com a súmula, entendia-se que a partir do momento que eles entraram pela portaria, já é jornada de trabalho. Mas o entendimento da reforma, pela sua literalidade, pode derrubar essa súmula aqui. Por enquanto, ainda não tem uma homogeneidade entre os estudiosos sobre esse tema. Então, o que você tem que levar para a sua prova? Se na prova estiver falando, de acordo com o entendimento jurisprudencial do TST, e uma das alternativas trazer a literalidade da súmula, vocês podem marcar que está correta, porque ela não caiu ainda. Contudo, se estiver falando de acordo com a consolidação das leis do trabalho e a reforma trabalhista e tiver a literalidade do parágrafo 2º, vocês podem marcar que está correto também. Ah, mas Camille, se tiver uma questão que tem os dois textos normativos, eu acho muito improvável que isso aconteça, tá? Porque é muito passível de anulação uma questão dessa no momento que nós estamos agora, porque o TST não se posicionou ainda sobre isso e a própria doutrina ainda diverge, ok? Então, só levem esses dois conhecimentos que vai dar tudo certo. Acabamos mais um bloquinho sobre jornada. Vão lá tomar um cafezinho, mas já voltem que a gente vai continuar falando sobre o assunto. Até mais!